Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Irmãos, nós estamos no terceiro domingo falando sobre uma comunidade centrada no Evangelho. Nós estamos caminhando em algumas lições, podemos dizer assim, que tragam alguma praticidade para as nossas vidas, para que nós possamos, sejamos uma comunidade, que a graça e paz seja uma comunidade que seja centrada no Evangelho. Nós estamos falando agora, desde o domingo passado, sobre como o Evangelho molda então a vida da comunidade. Se nós então queremos ser uma comunidade centrada no Evangelho, como que esse Evangelho vai nos moldar, vai nos ajudar a sermos essa comunidade centrada no Evangelho? Importante para nós, irmãos, lembrarmos, como eu disse, hoje é o domingo 3, a lição número 3. Então, a pastora Elise começou lá 2 domingos atrás, ela falou que nós fomos criados e redimidos para a vida em comunidade. Veja, não só criados, mas nós também fomos redimidos. O sacrifício de Cristo que nos trouxe salvação também nos levou, nos proporcionou a vida em comunidade. Por que é importante nós vivermos a comunidade? Porque a comunidade nos molda. Porque é na comunidade que nós somos, na comunidade que nós somos realmente transformados. A comunidade, a igreja, a graça e paz, é parte do meio, de um dos meios, ou dos meios, um dos meios utilizados por Deus, para nos formar, para nos moldar, e para santificar cada um de nós que somos filhos dele. E no domingo passado nós falamos então de uma comunidade formativa, uma comunidade que nos forma, uma comunidade que nos molda para sermos então, termos essa estatura de varão, de homens perfeitos, cada vez mais parecidos com Cristo. E assim como no domingo passado eu coloquei um dilema para nós, se nós seríamos então uma comunidade formativa, onde nós estamos aqui com essa consciência de que nós estamos aqui para ser tratados, cuidados, moldados, formados, santificados através da palavra de Deus e através dos irmãos. Esse é o ponto de nós termos uma comunidade que nos molda, uma comunidade centrada no Evangelho que nos molda, porque nós podemos abrir a palavra de Deus, nós podemos ler, nós podemos ser cheios do conhecimento, nós podemos clamar a Deus, mas é aqui, irmãos, na convivência, é aqui no tete a tete, é aqui no caminhar juntos, que Deus vai usar a pessoa que está do seu lado. Olha para quem está do teu lado, é coisa linda do teu lado, coisa bonita. É através dessa pessoa, irmãos, que Deus vai usar para que eu e você sejamos de alguma maneira transformados, sejamos de alguma maneira moldados, formados. E no domingo passado o dilema foi: nós vamos entender que nós somos essa comunidade que precisa ser formada, e nós vamos então abrir os nossos corações, deixar várias coisas de lado para que sejamos realmente formados e transformados, ou nós vamos viver uma comunidade funcional, uma comunidade que só serve para nós, para aquilo que a gente entende que é bom. Isso é bom, eu quero. Esse culto é bom, eu vou. Esse propósito é bom, eu vou. Essa coisa aqui eu vou. Eu vou lá ouvir uma música, a palavra, vou embora e ponto final. Olho para a comunidade para sugar a comunidade. Não é isso. Esse não é o propósito. O propósito é que a gente esteja aqui vivendo um relacionamento, vivendo uma família, vivendo uma troca, para que a gente seja formado, moldado para a honra e glória do Senhor. Esse é o propósito. O versículo que nós falamos no domingo passado é: por Ele, para Ele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, para todos sempre, amém. Porque dele e por Ele, tudo é para Ele, irmãos.
nós estarmos aqui cantando, louvando, pregando, compartilhando o pão e cálice, é por Ele. E nós precisamos ser santificados, moldados e transformados por Ele. O dilema para nós nessa manhã, ainda falando de uma comunidade que é moldada, é através da comunidade que nós somos moldados para sermos uma comunidade centrada no Evangelho. Nós precisamos entender como o Evangelho, que a palavra de Deus para nós, que é a verdade de Deus para nós, como o Evangelho nos impulsiona a viver uma vida mais profunda na comunidade. Como nós podemos, eu e você, vivermos uma vida com mais profundidade. E quando nós falamos vida profunda e comunidade, eu quero dizer para você que é na comunidade que os relacionamentos são moldados, é na comunidade que os relacionamentos são ajeitados, a maioria das vezes pelas coisas boas que procedem da confiança que nós temos em Jesus e das promessas do Evangelho. Então é aqui na comunidade que nós vamos ser moldados, transformados, quando nós tivermos uma fraqueza. É aqui que nós vamos ser moldados para que sejamos mais humildes. É aqui que nós seremos moldados para servirmos. É aqui que nós seremos moldados para termos disposição para aprender mais, irmãos. Para aprender a cada dia. Aprendemos com quem prega, mas aprendemos com quem conversa com a gente. Aprendemos também no abraço. Aprendemos também quando trocarmos a ceia hoje. Seremos abençoados também. E mais um ponto importante, que é a prestação de contas. Porque é no relacionamento que nós podemos colocar muitas vezes a nossa dificuldade, a nossa luta, o nosso pecado. E nós podemos ter um compromisso de nos ajudarmos. Falar, irmão, eu tenho uma dificuldade aqui, ora por mim. Mas além de orar, vamos caminhar junto. E a prestação de contas trata desse diálogo, desse comprometimento entre dois. E a Bíblia fala, o salmista fala que é melhor andar dois do que andar um só. É nesse momento que nós vamos caminhar juntos, para que se um cair, o outro cai e levanta. Opa, não cai não, porque eu estou aqui para te ajudar. Essas características, irmãos, e temos outras, podemos falar de amor, podemos falar de outras características, mas essas características que vamos moldar para ser uma comunidade centrada no Evangelho, refletem essas características. Eu não estou dando nenhuma palestra aqui para você, nenhum livro de como você ser uma melhor pessoa. Essas características refletem o caráter de Deus e refletem a intenção de Deus para os relacionamentos humanos. São essas coisas então que nós precisamos ter nas nossas vidas quando nós nos relacionamos uns com os outros. E nós só vamos conseguir, irmãos, viver isso se nós vivermos uma comunidade com relacionamentos profundos. Franqueza, humildade, serviço, disposição para aprender, prestação de contas, amar, uma série de outras coisas. E aí nós vamos então se deparar com um dilema. Eu vivo uma comunidade rasa, superficial, ninguém sabe o que eu faço, o que eu sou, ninguém sabe quais são as minhas lutas, os meus medos, ninguém sabe por que eu estou aqui, ninguém sabe nada sobre mim. Eu prefiro viver assim, eu não quero nem passar meu telefone para ninguém, não quero que ninguém me ligue se eu não vier, eu não venho, eu não quero que ninguém pegue meu WhatsApp, fique mandando florzinha para bom dia, nada. Eu quero viver uma comunidade rasa. Ou então nós vamos viver uma comunidade profunda, onde nós vamos ter a noção e a consciência e a certeza que aqui é o lugar que Deus vai nos moldar. É aqui o lugar que Deus vai nos transformar para a honra e glória dele. E aí a pergunta que nós temos, uma delas nessa manhã é: como o Evangelho nos impulsiona a viver uma vida mais profunda em comunidade? Esse é o motivo de nós estarmos aqui, para sermos moldados. Esse Evangelho, o entendimento disso, a centralidade desse Evangelho, que vai fazer com que a gente se depare com esse dilema e fale: eu vou viver uma comunidade rasa ou uma comunidade profunda. Isso é uma decisão minha, não é que a comunidade vai ser rasa ou profunda. Nós não vamos colocar no nosso banner comunidade Graça e Paz, uma comunidade profunda, não. É uma decisão sua,
de viver realmente com o seu coração aberto, para que você possa ser tratado, para que você possa ser moldado para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Mas eu não tenho dúvida que tem várias coisas que impedem você de experimentar uma vida mais profunda em comunidade. E provavelmente você vá, enquanto eu leio esses 7 motivos aqui, talvez você vai encontrar outros. Mas o que nos impede de viver uma comunidade profunda? O que nos impede de ver realmente estar num lugar onde eu seja moldado e transformado? Eu não posso viver isso na minha vida, irmãos, porque eu estou ocupado demais. Eu não posso investir tempo que isso requer, porque eu vou ter que investir tempo, eu vou ter que estar presente, eu vou ter que conversar, eu vou ter que ter alguém que me relacionar, eu vou ter que tomar um café, 2, eu vou ter que almoçar com alguém, eu vou ter que ligar para alguém, eu vou ter que orar com alguém. Então, a gente está ocupado demais. A gente também, irmãos, pode estar muito feliz com os relacionamentos que a gente tem. Então a gente não quer procurar outros. Não, eu estou bem do que eu sou, já tenho meus amigos, eu não quero fazer amizade com ninguém. Não quero. Não quero me encontrar com ninguém, não quero tomar café com ninguém, não quero almoçar com ninguém, não quero conversar com ninguém. Quiçá saber dos problemas do irmão, que eu já tenho um monte de aqui. Então eu estou bem. Estou fechado para novos relacionamentos. Uma terceira justificativa, irmãos, é que a gente tem os nossos limites, né? Então a gente não quer ser pressionado. Já basta o que a gente é pressionado no nosso trabalho, já basta o quanto a professora nos pressiona para fazer provas e uma série de coisas, já basta a pressão que eu tenho lá da minha esposa, lá do meu marido, lá dos meus. Eu não quero nenhuma pressão, não me pressione, eu não quero. Eu tenho meus limites e é isso que eu quero viver uma igreja assim, de maneira rasa. Quarto justificativa, e você pode até encontrar outras que não estão nessa lista, é que a gente acha que as pessoas que estão aqui não são como nós. Essas pessoas não são como eu. Então eu não vou ser profundo com elas, porque elas não me conhecem, elas não me conhecem porque eu não sou profundo. Mas elas não vão me entender, elas não me entendem, elas não sabem. Então eu não tenho nenhum tipo de profundidade, porque essas pessoas não são como eu. A quinta coisa, irmãos, que muitas vezes a gente usa para manter um relacionamento de forma rasa junto à comunidade, e não de forma profunda, é que relacionamentos nos sobrecarregam. A gente não tem capacidade de lidar com isso no momento. A gente não quer mais pessoas, mais amizades, a gente não quer investir o nosso tempo, que é o nosso principal recurso. Irmãos, eu não sei você, mas se alguém falar para mim assim, precisamos fazer um movimento aqui, vou ajudar alguém? Vamos. Quanto é? Não queremos dinheiro, nós queremos tempo. Aí fala, não posso fazer um pix? Deixa eu fazer um pix. Não. A gente precisa de tempo. Gente que dê tempo, que vá, que oferte tempo, que cancele um compromisso, que mude a prioridade para poder fazer isso. E na verdade é difícil, porque os relacionamentos nos sobrecarregam, então a gente não quer lidar com isso no momento. Sexta e penúltima coisa, a gente cria um escudo, uma proteção, porque a gente fala, essas pessoas não me conhecem de verdade. Porque se elas me conhecessem de verdade, se elas me conhecessem de verdade, aí a coisa ia ficar muito ruim, porque eles iam ver quem realmente eu sou. Então, eu não me relaciono, porque eu não quero que ninguém saiba realmente os meus defeitos, as minhas lutas, as minhas dificuldades. E a sétima coisa, que a gente não quer incomodar. Eu não quero incomodar. Não quero incomodar, eu não vou exigir, eu tenho uma vontade de ser amigo de alguém, de me relacionar. Se eu pudesse ter um tempo com o Vini, Pedro, mas eu não quero incomodar o Pedro, o Vini, são muito ocupados e tudo mais. A maioria de nós, irmãos, justifica há muito tempo, não é de hoje, com uma dessas barreiras ou outras em relação à vida em comunidade, que a gente não consegue enxergar o que tem de errado com isso, porque essas coisas passam a ser normais no nosso discurso. Eu não digo só para a gente poder se relacionar, mas para a gente poder servir, para a gente poder fazer qualquer coisa. A gente está sempre procurando
uma desculpa. A gente tem uma lista, eu pus 7 aqui, talvez você crie mais 7 aí, e a gente, se pensar meia hora aqui, chega em 70, 700 desculpas, que fazem com que a gente não dê mais tempo, que a gente não se relacione mais, que a gente não viva de maneira profunda junto à nossa comunidade. Deixa eu abrir um aspas, um parênteses, eu não sei. Nossa comunidade, a comunidade é nossa. A comunidade não é minha, irmãos. A comunidade não é da pastora Elise. A comunidade é primeiro de Deus e é nossa. Você sabe muito bem, nós somos uma família. Não dá. A gente não funciona sozinho aqui, irmãos. Não dá. Alguém tem que ministrar louvor, alguém tem que controlar o som, alguém tem que passar os slides, alguém tem que abrir, alguém tem que fazer o café, alguém tem que limpar, alguém tem que controlar as finanças da igreja, alguém tem que abençoar os nossos filhos através de uma aula, alguém precisa preparar a ceia, alguém precisa fazer muitas coisas, alguém precisa olhar se o extintor de incêndio está vencido, alguém precisa ir lá arrumar as coisas, alguém precisa pensar no que nós vamos falar. Irmãos, é a nossa comunidade. É a nossa comunidade, é o lugar que nós podemos sim investir tempo, investir em intimidade, investir em amizade, ter realmente relacionamentos profundos, para que nós possamos ser abençoados e abençoar os outros. Primeiro que nós possamos ser abençoados. Eu falei sobre isso no domingo passado, quando a gente pensa sobre igreja, muitas vezes, irmãos, eu pensei, que eu ouvi de alguém, eu falei, cara, eu vi de uma pessoa, eu falei, que frase bonita, ele tem razão, eu não preciso ir para a igreja. Vou para a igreja, não preciso. Por que eu vou para a igreja? Vou para a igreja por causa do irmão. Se resgatar minhas pregações aí, se o Paulo fizer mais resgatinho, eu devo ter falado isso várias vezes aqui, mas estou te falando agora. Precisa ir para a igreja sim, irmãos, porque é na igreja que eu vou ser moldado, é na igreja que eu vou ser tratado, irmão. Se eu acho que eu não preciso ir para a igreja, então você se acha perfeito. Eu te pergunto, por que você ainda não foi arrebatado, meu irmão? O que você está fazendo aqui? Porque se você é perfeito, você vem aqui só para dar, não tem nada para receber, tem alguma coisa errada no jeito que você relaciona com a gente. Eu estou aqui para receber, para ser moldado, para ser santificado através da vida de cada um de vocês. Em cada conversa, em cada mensagem, em cada interação, no que for, em cada café, no que for, é aí que Deus vai falar e transformar a minha vida, como vai transformar a sua vida. É uma via de mão dupla. Nós estamos aqui para ser moldados, nós estamos aqui para abençoar as pessoas, para que Deus nos use pela misericórdia dEle, para que a gente dê também, de alguma maneira, características evangélicas, a nossa vida reflita a Deus, e a gente possa ajudar na formação, no avanço, na santificação dos nossos irmãos. Mas qual é o problema? O problema é que a gente está satisfeito com uma vida rasa. Só que, irmãos, tem uma parada muito importante aqui. Nós somos, eu e você, portadores da imagem de Deus. Ontem para os jovens nós falamos sobre sermos embaixadores de Cristo. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos portadores da imagem de Deus. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Por isso, irmãos, por causa disso, o nosso nível de relacionamento em comunidade diz algo a respeito de Deus e do Evangelho. Porque se eu não me relaciono de uma maneira profunda com a minha comunidade, eu não entendi o Evangelho, eu não entendi o propósito de Deus. Eu falei no começo, o que a pastora Elise falou lá no primeiro domingo, nós somos criados e redimidos, não só criados, mas Jesus pagou o preço para que nós tenhamos, para que nós vivamos uma vida de comunidade. E se nós estivermos satisfeitos, é o que diz na frase aí na tela, com uma vida rasa em comunidade, isso significa que nós estamos satisfeitos em refletir uma imagem rasa e superficial de quem Deus é. Você gostaria de refletir uma imagem rasa e superficial de quem Deus é? Não, de jeito nenhum. Eu não quero fazer isso. Eu não quero refletir. Que isso? Vão pensar que Deus é raso, que Deus é superficial, longe de mim. Mas se nós vivemos uma comunidade rasa, relacionamentos rasos na comunidade, nós estamos refletindo uma imagem rasa e superficial de quem Deus é. Nós não queremos testemunhar uma imagem rasa e superficial de um Deus tão poderoso.
de um Deus santo. Nós não queremos isso de jeito nenhum. Por isso que nós precisamos transformar a nossa postura diante da comunidade em algo poderoso. Nós precisamos transformar isso em algo poderoso. E aí o versículo de Lucas, capítulo 6, 32 e 33, diz o seguinte, Lucas capítulo 6, 32 e 33, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. O fato de Jesus, de Deus, irmãos, reunir, nós lemos um texto em Atos no domingo passado, que fala que Deus separou os povos, Deus escolheu as coisas de uma maneira certa. Não temos dúvida que estamos aqui, não temos dúvida que você tinha que estar aqui, tá bom? Nós não temos essa dúvida, não tem essa dúvida. Era para você estar aqui todos esses anos que você passou, era para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, louvando, trocando pão, comendo pão, trocando cálice. Nós não temos essas dúvidas. Jesus reúne pessoas muito diferentes, em uma comunidade integrada, para que a gente possa, irmãos, viver com as nossas diferenças, nos respeitando, nos amando. Dizem que o que é burro mesmo? A unanimidade, né? É burra. A gente pensa diferente, irmãos. Eu sou corintiano, tá bom? Eu queria que vocês todos fossem corintianos. Mas eu olho lá pro fundo, todo domingo o ralo tá a camisa de São Paulo. Eu amo ele do mesmo jeito, como eu amo os santistas, os palmeirenses. A gente pode ter uma ideologia política diferente, a gente pode gostar de coisas diferentes, uma série de coisas, irmãos. Mas Deus nos põe aqui dentro de maneira integrada para nos instigar, para que pessoas diferentes vivam juntos. E aí, irmãos, por que tem algo poderoso nisso? Porque todos nós, com essas diferenças, estamos aqui e nos amamos, estamos aqui e servimos, estamos aqui e somos transformados, estamos aqui, estamos aprendendo uns com os outros. Talvez fale, pô, eu não amo todos, tá bom, mas se esforce, ore, para que você possa amar todos, para que você possa servir todos. Porque que mérito tem? É o que diz Jesus em Lucas 6, que mérito tem de só amar quem eu amo? Até os pecadores fazem isso. Que mérito tem se você fizer o bem só aqueles que você gosta, só aqueles que são bons para você? Que mérito tem? Os pecadores é que agem assim. A gente faz algo diferente, a gente vive aqui com as diferenças, se amando, servindo para a honra e glória do Senhor, considerando o outro superior a nós. E isso é algo poderosíssimo. A nossa vida, a nossa comunidade é testemunho de algo poderoso. Fala sobre Deus e fala sobre o Evangelho. Como é que vocês conseguem? Eles não sabem, mas o Espírito Santo que habita em nós nos dá força para que nós possamos viver essa coisa poderosa, refletindo Deus, refletindo o Evangelho. O Evangelho é uma comunidade para servir, para glorificar e honrar o nome de Deus, que é o centro da nossa vida e é o centro da nossa comunidade. E aí, irmãos, quando a gente entender isso, o poder continua, porque João 17, 21, Jesus está dizendo, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim, eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Irmão, o mundo vai crer em Deus, em Cristo, quando nós somos um. Quando nós somos um, de novo, nós temos as nossas pequenas diferenças, mas a gente ama, a gente serve, a gente caminha junto, a gente pensa diferente em alguma coisa, mas sempre no campo das ideias. A gente caminha junto e a gente vai ser uma unidade. A gente não consegue ser uma unidade aqui com 50, 60 pessoas, irmãos. Como é que seremos com 100, com 200?
Nós vamos viver essa unidade para que o mundo saiba, caramba, essa comunidade que tem relacionamentos profundos, onde as pessoas são verdadeiras, onde as pessoas se amam, onde as pessoas servem, independente da cor, independente do time que torce, independente de política, são essas pessoas que vivem em unidade para que Deus seja glorificado. E isso, sim, é isso mesmo, caramba, então eu creio nesse Deus. Então eu creio nesse Deus, eu quero conhecer esse Deus aí de vocês. Que independente das diferenças, vocês isso, né? Vocês caminham juntos, sim, a gente caminha. Mas vocês se amam? O corintiano e o palmeirense, o corintiano e o palmeirense. Irmãos, mas o que tem por trás disso? Rapidamente. O que tem por trás disso? E aí, irmãos, a gente vive com dois dogmas aí, talvez, posso usar essa palavra. Primeiro, a gente vive com falsas crenças, irmãos. Mentiras, com coisas que a gente está carregando há anos, muitas vezes, irmãos. Ideias falsas a respeito de um Deus que é punidor, um Deus que não me perdoa, um Deus que não me ama, muitas vezes com ideias falsas sobre nós. E além disso, com ideias falsas sobre outras pessoas, aquele cara não me ama, aquele cara não gosta de mim. E nós vamos orar para que isso seja quebrado em nome de Jesus. Toda mentira, toda falsa crença na nossa comunidade seja quebrada em nome de Jesus. Nós somos uma comunidade de liberdade, de amor. E nós estamos aqui para servir para a honra e glória dele. E sermos quem realmente nós precisamos ser. Com profundidade. E a segunda coisa, irmãos, é que falsas fontes de esperança e confiança trazem para nós muitas vezes uma sensação, e aí nós temos um falso Deus, ou falsos deuses, e aí a gente não é profundo porque a gente não quer perder o poder que nós temos. Se eu falar as minhas lutas aqui, que eu, pastor, não posso falar. Se eu contar para alguém o que eu vivo, eu vou perder a aprovação. Se eu abrir meu coração, o controle foge eu não tenho mais controle, porque agora alguém sabe. A pessoa não vai. Se eu contar o meu pecado, eu perco o respeito. Se eu contar a luta que eu passo, e a visão que eles acham que eu sou de sucesso. E aí nós vivemos colocamos a nossa esperança, nós colocamos a nossa confiança nesses falsos deuses: poder, aprovação, controle, sucesso, respeito, segurança, o que for. E aí quando nós falamos lá dos exemplos que eu dei, daqueles 7 exemplos que eu coloquei, quando nós falamos, eu tenho limites, não me pressione, irmãos. A gente está dizendo, a gente tem uma crença de que é difícil caminhar em comunidade, que é muito difícil servir a Deus, que o preço é muito alto. Então eu vou ser feliz fazendo as coisas do meu jeito. E aí eu tenho uma crença que o melhor para mim é isso, eu viver logo, sem nenhum envolvimento. Aí eu vou olhar e falar, não, as pessoas não me pressionam, as pessoas querem muito de mim, querem mais meu dinheiro, querem mais meu tempo, querem mais minha atenção. Eu não quero isso, eu quero olhar para o meu umbigo, estou focado em mim aqui. Quando nós pensamos que tenho limites, não me pressione, irmãos, nós estamos confiando num falso Deus do controle, achando que eu e você que controlamos as nossas vidas. Nós não controlamos nada, irmãos, tudo está patente ao olhar de Deus. Ele controla todas as coisas, Ele é soberano, irmãos. Quando nós falamos eu não quero incomodar ninguém, a gente pode pensar, não, eu não vou incomodar Deus, não, eu sou incômodo para Deus, vou ficar quietinho no meu canto, eu também não sou digno da atenção das pessoas, eu não quero conversar, eu não quero falar com ninguém, deixa eu quietinho ouvindo a palavra, um dia a ficha vai cair, e amém. Porque se eu contar o que eu passo, as minhas coisas, as pessoas provavelmente vão me rejeitar. Então deixa eu ficar, não quero incomodar ninguém. E aí nós colocamos a nossa esperança num Deus, um falso Deus chamado aprovação. Que aí a gente acha que a gente tem que ser alguém ou algo para que as pessoas nos aceitem, irmãos. Mas a gente esquece que Salmo 139, falei isso ontem aqui para os jovens.
Pega, seja uma águia, sobe lá para o alto dos céus, ou desce lá no centro da terra, no mais profundo abismo, Deus está lá. A gente não esconde nada de Deus. Deus conhece a sua, conhece todo o nosso caminhar. Antes a palavra vinha à nossa boca do que ela sai. E essas desculpas que acabam sabotando as nossas tentativas de viver uma vida profunda em comunidade. Sintomas de crenças, como a gente falou, objeções, anseios, mentiras. Agora, como a gente pode então, Leandro, desenvolver uma vida mais profunda em comunidade? E essa vida profunda em comunidade vai refletir o caráter de Deus de forma mais plena e demonstrar a glória de Deus ao mundo. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos fazer isso? 4 passos, 4 lições. Os 4 passos para o sucesso da vida em comunidade. Arrependa-se. Rejeite as mentiras que eu falei aqui. Você pode ter identificado outras no seu coração. Rejeite os falsos deuses que podem existir. Reconheça o pecado, que esse pecado te separa de Deus. Nós não podemos ficar separados de Deus porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. A maior prova disso está aqui, ó, no meu lado direito. Segunda coisa, irmãos, passo 2. Creia. Volte-se para Jesus, volte-se para as boas novas do Evangelho. Jesus morreu por nós. Jesus nos redimiu para viver em comunidade. Ele nos libertou para que nós pudéssemos adorá-lo. E nos deu o seu Espírito para que a gente possa viver uma vida de obediência, uma vida de serviço, uma vida de glória. Passo 3. Adore a Deus. Adore. Fique feliz na bondade, na graça, na glória a Deus. Adoração, irmãos, é a resposta do seu coração em todo tempo, em todo momento, em cada momento, ao que Deus fez por você. Adoração não é o que nós fizemos aqui para começar o culto. Adoração é essa gratidão que você expressa diariamente quando você lembra que você não está fumado lá no inferno ainda, por conta do que Deus fez por você, do resgate, que Cristo nos redimiu, que um alto preço foi pago, o sangue derramado, o corpo partido, para que nós pudéssemos ter perdão, misericórdia. Isso é adoração a todo tempo. Pensa aqui, ó, cada segundo deveria ser uma expressão de adoração, porque se não fosse Deus e Cristo, nós estaríamos perdidos. 4º e último, ano próximo. E a medida do amor ao próximo é: comece a amar o outro como você tem sido amado. Se você não tem sido amado aqui, irmãos, eu quero te convidar a conversar com os 3. Brincadeira, pode conversar comigo. Também. Primeiro não é possível, irmãos. Você está aqui e não se sente amado. Nós temos um problema e nós queremos corrigir isso. Não importa as diferenças, nós vamos amar aqueles que são diferentes de nós. A gente vai amar aquele que é difícil de amar, que a gente vai seguir mais uma milha, a gente vai caminhar mais uma milha. E é isso que Jesus ensina, é esse o texto que nós lemos em Lucas 3. O que importa amar quem te ama, cara? Amar quem não é fácil. Ama quem te odeia. Que adianta ser bom com quem é bom contigo? Tem que ser bom com quem é ruim contigo. Esse movimento de arrependimento infere. É como um passo. Cada movimento desse, irmãos, é como se fosse um passo de uma dança, que é repetido vez após vez, assim como você dança. E aí você vai criando uma coreografia linda, cheia de alegria, cheia de beleza. E é assim que o Evangelho gera vida
em comunidade, uma vida mais profunda e uma vida vibrante, uma comunidade vibrante, uma comunidade de relacionamentos profundos, onde a gente pode ser quem nós somos para a glória de Deus. Irmãos, o chamado para nós essa manhã é para viver uma vida profunda em comunidade. Minha fé vai ser expressa no amor ao próximo, minha fé vai ser expressa no serviço, a minha fé vai ser expressa no relacionamento com profundidade. Agora, irmãos, ainda assim, nós não podemos nunca olhar só para nós mesmos. Nós não podemos nunca cair na conversa do eu. Se a gente cair na conversa do eu, a gente vai cantar aquela música, que é uma música que eu canto muito em casa, que é uma música dos Gilsons. Vocês devem conhecer. Tantas queixas de você, muitas queixas. Se a gente olhar só para nós, a gente vai viver uma vida de queixas em todo lugar. Na nossa casa, na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos. Mas nós precisamos entender que nós necessitamos das outras pessoas, nós precisamos abrir nosso coração e receber até as coisas que parecem tão ruins como forma de aprendizado, porque é dessa maneira que nós vamos ser ajudados a enxergar as nossas falhas, enxergar o nosso pecado, para que a gente possa ser apontado, para que a gente possa receber de Deus, do Espírito Santo, através da vida de alguém, aquilo precisa ser corrigido, para que a gente siga o alvo, a gente possa apontar para o Evangelho. E como eu disse, é um relacionamento de mão dupla. Como eu preciso de você, você precisa de mim, para que a gente possa caminhar cada vez mais para sermos uma comunidade centrada no Evangelho. É na comunidade que será lançada uma luz na minha necessidade de mudança. É na comunidade, juntos, em relacionamentos profundos, que eu vou precisar me arrepender, eu vou precisar crer, eu vou precisar adorar, eu vou precisar amar muito. Nunca, irmãos, em carreira solo. Nunca sozinho, porque sozinho ninguém vai pisar no teu pé. Para você ter que perdoar. Ninguém vai exigir de você mais paciência. Ninguém vai exigir mais de você sabedoria. Então, como é que a gente pode ser uma comunidade saudável? Uma comunidade vibrante? Nós vamos ser essa comunidade quando a gente entender que é aqui um dos meios que Deus escolheu para nos formar, para nos moldar, para nos santificar como membros, como filhos dele. E aí como é que a gente vai se prevenir de ser uma igreja rasa, de ser uma igreja superficial? E aí nós vamos fazer isso, irmãos, com muita honestidade, muitas lutas, muito amor, muitas falhas, muito apego em Jesus, muito arrependimento, muito perdão. Mas a gente vai dar prioridade ao próximo. Prioridade ao próximo, não sou eu. Quando a gente faz isso, irmãos, a gente está apontando a cruz uns para os outros. E essa, irmãos, vou usar o termo que diz, essa é a linda bagunça da comunidade centrada no Evangelho. Essa é a linda dança, essa é a linda bagunça, esse é o ponto, para que a gente possa viver todas essas coisas, dando prioridade ao próximo, e com isso apontando a cruz uns para os outros. Você não está aqui por acaso, tá bom? Você está aqui porque Deus quis, e é aqui que você vai ser moldado, é aqui que você vai caminhar em santificação, e é aqui que você vai me moldar, é aqui que Deus vai te usar para moldar a minha vida, para me ajudar no meu processo de santificação. Ninguém está aqui por acaso, nenhum de vocês, ninguém.
Ninguém entrou aqui hoje por acaso. Ninguém faz parte dessa comunidade por acaso. Eu estou usei domingo passado e uso de novo o último slide da pastora Elise na primeira lição. Se a sua vida tivesse centrada em Cristo, o que isso mudaria? Se a gente entender que a nossa vida precisa ser centrada em Cristo, o que isso mudaria hoje? Com base no que nós aprendemos esses 3 domingos, a resposta está ali. O propósito de Deus é que a gente viva uma vida em comunidade. É o propósito de Deus que a gente seja formado aqui. E é propósito de Deus que a gente viva relacionamentos profundos, não relacionamentos superficiais. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Feche teus olhos, vamos orar.